Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje o vídeo vai ser bombástico galera. Vamos trazer novidades absurdas da temporada de 2026 da Fórmula Drift. Ou seriam novidades super bombásticas caso a galera não tivesse vazado informações que não eram para vazar, né? A gente ia dar aquela hypada primeiro na questão da possibilidade da qualificação voltar, mas teve uma página, uma revista a princípio, que vazou o e-mail que foi enviado para os pilotos e para a staff da Fórmula Drift sobre as mudanças para esse ano. E como essas mudanças ainda não foram decididas 100% como vai acontecer, era uma informação meio confidencial. A Fórmula Drift que com certeza não queria que essa informação ainda fosse passada adiante, até porque se eles quisessem eles teriam falado sobre isso abertamente no Instagram deles ou postado vídeo como eles já fazem. Então, como vazou, bora logo falar sobre esse assunto e eu vou trazer para vocês aqui, junto com o meu conhecimento e meu achismo, de como vai de fato acontecer a qualificação da Fórmula Drift. Pode anotar que se a gente tiver certo vai ser mais um dos acertos aqui. Já deixa aquele like para fortalecer, se inscreve no canal e bora que bora para um plantão de notícias, falando especificadamente sobre uma grande notícia, sobre algo que a gente pediu e a FD ouviu. Vai ter sim o retorno da qualificação, mas talvez não vai ser do jeito que a gente esperava ou a gente queria e tem a chance de ser uma bosta. Então fica ligado para você entender o que vai acontecer em 2026 com a Fórmula Drift. Salve galera, antes de começar o vídeo estou vindo aqui para falar com vocês sobre uma grande novidade aí para a temporada de 2026, que é o novo Close Friends. Vocês que acompanharam a minha primeira temporada competindo em 2024, a gente fez bastante conteúdo para Close Friends. 2025 foi meio bagunçado porque a gente nem ia competir, e agora em 2026 as coisas estão se alinhando e a gente vai estar presente gerando bastante conteúdo. E aí eu trouxe então o Close Friends de novo para quem quiser fortalecer a nossa caminhada e também ter acesso não só a conteúdo exclusivo no Close, mas também a diversos benefícios. Essa aqui para vocês verem a área de membros aí, né? O link está na descrição para vocês poderem acessar lá e fazer a sua assinatura do Close. É a mesma plataforma que o Diego e o Iga usa, então vai facilitar bastante a nossa vida aqui para estar administrando Close Friends. Vai ter a questão do Instagram para poder linkar. Área de cursos, a gente está criando o curso de simulador, as partes iniciais do curso, os primeiros módulos para quem quiser aprender só o básico mesmo, vai estar disponível em breve para a galera dos membros. Cargo exclusivo para o Discord, para quem quiser participar às vezes das transmissões e também gravar algum vídeo, jogar junto. E claro, a aba de comunidade onde eu vou estar trocando bastante ideia com vocês. E aqui que já tá, né, o grande diferencial, os assinantes anuais vão participar de sorteios insanos. A cada meta que vai batendo dos assinantes anuais, vai liberando novos sorteios de camisetas, bonés, ambos assinados, caronas radicais e até uma aula de drift. Além do Close Friends, além de acessar conteúdo exclusivo, a gente também vai ter esses sorteios insanos para você. Então não fica de fora, venha fazer parte dos insiders, vai lá na Last Link, o linkzinho tá na descrição, assina o Close, a minha dica de assinar o anual para você participar desses sorteios exclusivos e bora que bora fortalecer a nossa jornada com um piloto profissional de drift e também, quem sabe, ganhar uma aula de drift. Assina o Close Friends e bora que bora então com o vídeo. Então, bueno, galerinha, vamos primeiro falar sobre o e-mail que vazou, né? Que foi essa página que postou, Wrecked Mag, e acabou vazando então esse e-mail, né? Que foi do Ryan Sage para toda a staff da FD e para os pilotos, tá escrito ali no e-mail, né? Mas é isso, resumindo, a gente pula já para o segundo parágrafo, né? Que depois de muitas conversas e reuniões, horas de discussão sobre o formato das batalhas, né? E do que os pilotos gostavam ou desgostaram de cada um desses programas, como por exemplo a mudança da qualificação sendo para seeding bracket, e também considerando a visão, a opinião dos fãs, que tem sido muito negativo, isso a gente já sabe. Depois das pesquisas que foram feitas, chegaram para a Fórmula Drift, eles resolveram então tomar uma decisão considerando principalmente as pesquisas que eles fizeram com os pilotos em St. Louis e na FD Town Hall em Seattle. Então a FD tentando entender o que os pilotos queriam. E aí, né, na primeira questão que eles trouxeram, os pilotos estarem gostando ou não do formato de seeding. E a Pro, os pilotos da Pro, no geral, ninguém considerou que esse seria o formato preferencial. Que provavelmente o outro formato que tinha de opção era qualificação, por exemplo, e todo mundo acabou escolhendo. Todo mundo não, mas né, eles falaram majority, então a grande maioria, de fato, daria para dizer que 80% escolheu o retorno da qualificação. Mas em contrapartida, a galera da Pro Spec acabou votando que a seeding era o modelo preferencial para eles. Então acabou sendo até um pouco engraçado isso, porque os pilotos da Pro têm uma visão diferente dos pilotos da Pro Spec. Então os pilotos da Pro, que talvez apostaram mais no seu próprio taco, consideraram que
a qualificação é a melhor opção, porque eles sabem que um pode performar. Talvez eu sou um cara que normalmente na seeding me ferro, fico lá 17º, 20º, mas eu tenho certeza que se eu viesse para qualify eu pegaria top 5. Parece que os pilotos Pro têm mais essa visão do que a galera da Pro Spec, considerando que todos são pilotos da Fórmula Drift. Acabou que o grupo A e o grupo B divergiram. E aí eles acabaram decidindo, né, dando a liberdade para cada série escolher o seu formato e decidiram que a Pro vai ter sim a qualificação de volta, mas que a Pro Spec vai continuar com a seeding bracket. É até engraçado ver que eles não sabem o que fazer e jogaram isso para os pilotos e acabou que o resultado foi duas coisas diferentes acontecendo, duas regras diferentes, entre aspas, dois formatos de classificação totalmente diferentes entre si acontecendo na mesma competição. Mas tudo bem, se quiseram respeitar a opinião dos pilotos, eu acho que isso até é um pouco legal. Mas mostra e muito expõe como essa ideia da FD foi uma droga, porque nem eles sabem qual decisão eles querem tomar. Então deixa para os pilotos que aí eles não podem reclamar, não é mesmo? E aí a gente vem para a segunda parte, falando mais sobre essa questão de como vai ser daí então essa qualificação, né? A primeira parte foi justamente para dizer, vai ter Qualify na Pro, não vai ter Qualify na Pro Spec, e a nossa ideia é tentar fazer tudo num final de semana combinado, né? Que era como estava rolando agora, né? Esse ano passado, só que era meio paia, né? Quinta-feira as qualificações, aí sexta era as batalhas da Pro Spec e no sábado as batalhas da Pro, então era meio quebrado o final de semana, né? Tinha que ver na quinta-feira pedaço da Pro e esperar um dia de intervalo, né? Não fazia muito sentido, acho que eles querem unificar um pouquinho mais isso, não tinha vontade de assistir as seedings da Pro, ou seja, não assistia na quinta, como não tem nada da Pro na sexta, também não vou assistir na sexta, vou assistir o que da Pro Spec, então a galera assistia só sábado, então dos 3 dias de evento a galera tava assistindo só um, então foi um tiro no pé. Então, para decidir esse sistema de Qualify que vai combinar, né, que vai de caminho, de encontro junto com a necessidade de ser finais de semana combinados e que vai de interesse o que os fãs querem ver e que os pilotos querem entender de como é que vai ser nesse retorno da Qualify, acabou que aqui encontrou o ponto de divergência entre organização, pilotos, público, enfim. Não estavam chegando num acordo ou nessa possibilidade de encaixar tudo no final de semana. E aí, considerando isso, eles apresentaram algumas opções para os pilotos, mas teve muita divergência para decidir esse formato da Qualify, que ainda está em aberto, que foi falando no início do vídeo. Aqui não está a informação completa, nem eles decidiram ainda. Foi um vazamento que trouxe justamente talvez essa inconsistência da Fórmula Drift, essa falta de ter pulso firme, saber decidir, saber tomar a decisão que é boa para todo mundo. Aí ele coloca, né? Eu pessoalmente falei que as 2 voltas de qualificação não voltariam por conta da questão de tempo. Talvez para isso funcionar eles precisariam diminuir a quantidade de vagas que tem na Fórmula Drift, que eu nem sei quantas né? Para ter menos pessoas para fazer a qualificação. Pilotos discordaram dele, com 2% a mais, né? Foi 52%, então a pequena maioria meio que discordou, e aí foi pela decisão dos pilotos. Ou seja, aqui os pilotos disseram que não, vai ter sim as 2 voltas de qualificação, e não vai mexer na quantidade de pilotos. Já na Pro Spec, acabou que a galera, né, votou a grande parte por não, né? Até porque eles não vão ter a qualificação, então não faz diferença nenhuma, né? Mas enfim, eu estava falando sobre a possibilidade ou não de ter as 2 voltas da qualificação, mas em contrapartida, por ser algo que a organização vê que não tem como acontecer da forma correta, eles anunciaram então que em 2026 a qualificação da Pro vai ser oficialmente julgada em grande parte por máquinas, né? Por sistemas de julgamento. E que talvez esses sistemas do julgamento vão dar as notas. E é aí que entra o grande perigo disso aqui ser uma das maiores cagadas que a gente já teve na história da Fórmula Drift. Ou pode ser a grande salvação, se a gente tentar olhar pelo lado cheio do copo e também tentar pegar as entrelinhas, que sei lá por que o Ryan Sage parecia que estava tentando falar algo que nas entrelinhas não é isso necessariamente, no caso as máquinas julgarem 100%, que é o que a gente espera, visto que deixar tudo para as máquinas julgarem, para sistema, enfim, de telemetria, independentemente qual for, como é, por exemplo, lá na D1GP, a gente sabe que o negócio vai ser bem embaçado, né? Vai ser praticamente na aleatoriedade. Aquele sistema a gente sabe que não funciona. Então é o que a gente já viu que está há muito tempo no mercado e que continua não fazendo sentido. Mas eu acredito que a gente pode ter ainda uma luz no fim do túnel, para que a volta da qualificação não seja a maior quebra de expectativa para a gente que é fã de Drift. Mas enfim, para concluir aqui o que o Ryan, né, trouxe no e-mail dele, né, isso permite que a gente continue com a transmissão, né, na programação normal, e a gente vai reduzir o tempo de julgamento feito por humanos, com uma análise bem específica que consegue ser realizada antes do primeiro replay terminar. Então vai ter a volta antes do primeiro replay terminar, a gente já tem a análise específica, já tem a nota
de cada um dos critérios pelo sistema. Eles também comentaram, né, a gente também vai permitir, vai deixar o uso desse sistema nas batalhas, mas aí ele vai servir mais como uma ferramenta do que uma substituição de julgamento. A gente sabe que ainda vai ter muitas perguntas e muitas coisas a serem respondidas sobre esse assunto, mas a gente acha que é importante, sente que é importante informar você, piloto e staff da FD, né? Infelizmente vazou o e-mail, antes de você fazer sua inscrição, né, e dar a oportunidade para você ver e entender como as coisas vão acontecer em 2026, ou como a gente espera ou tem esperança que vai acontecer ali entre parênteses, e dar continuidade aí para o futuro. Ou seja, a FD está falando aqui que eles ainda estão tentando achar qual que é o formato ideal e espera que esse seja o grande acerto deles para que daqui para frente isso seja um tópico resolvido. O sistema, o time e a fórmula, todos vão ser detalhes relevantes e essas informações vão chegar até vocês, né, a galera estava interessada no e-mail e também ao público nas próximas semanas e meses. Claro que antes da primeira etapa, né, gurizada? Eles deixaram também, né, para eles terem expectativa que tudo isso seja resolvido, respondido na nossa Q1 Call, que deve ser a primeira reunião deles, primeira meet ali que eles devem fazer com os pilotos, até às vezes antes da etapa, né? Enfim, não faz muita diferença essa parte aqui, né? Tem uma grande felicidade aqui pra gente, o retorno da qualificação. A princípio vão ser 2 voltas de Qualify e não vai mexer na quantidade de pilotos. Mas porque eles quiseram travar esse formato, a FD trouxe uma resposta, porque precisa caber no tempo, para a questão de casar tudo no final de semana e não ficar tão demorado às vezes para os fãs, mas eu não me incomodaria de ver Qualify por um pouco mais de tempo, é justamente a Pro pagando pela Pro Spec, então às vezes vale mais a pena sacrificar a Pro Spec e deixar só um top 16 do que você atrapalhar a performance talvez do julgamento da Pro, porque daí a resposta da FD foi trazer o sistema de julgamento, que a princípio vai substituir os juízes para a qualificação e que vai ser utilizado como ferramenta para as batalhas. Isso já acaba com a hipótese, que até eu mesmo trouxe aí atrás, né, da teoria de estar utilizando o sistema da D1GP. Mas beleza, Rai, então vai usar qual sistema, né? Que sistema que julga, né, que traz pontuação de qualificação que a gente nunca viu? É um sistema que eu já trouxe aqui no canal, que é utilizado em muitas competições ao redor do mundo e que eu também só fui descobrir agora fazendo a pesquisa desde 2024. Ele também já tem a capacidade de trazer notas de pontuar. Gurizada, é uma ferramenta que já está sendo testada, pelo menos a parte do julgamento, há 2 anos. E é muito mais tempo com a questão da telemetria e a gente está acompanhando em tempo real tudo que está acontecendo na batalha com os carros. Quem já é mais ligado já sabe de qual sistema eu estou falando, que é o sistema da Race Data Labs, que a gente já trouxe aqui e que é o sistema que é utilizado na Drift Masters, galera. Eu lembro em 2022, 2023, sei lá, quando a primeira vez que o Mafra foi fazer show lá na Drift Masters, ele trouxe pra gente informações sobre o sistema. Passei para Ultimate já na época também pra gente estar utilizando aqui no Brasil, porque ajuda demais para julgamento das batalhas, principalmente à época, né? A gente não sabia, fui descobrir agora que esse sistema também tem capacidade de julgamento, que é o robozinho Wally, juiz de drift, que é praticamente aquele sistema de telemetria que coloca em cima do carro, no teto do carro, e ele em tempo real replica com assertividade assim de, cara, coisa de centímetros. É realmente muito bom para estar utilizando para a questão de julgamento. Aqui a gente pode ver, por exemplo, o carro tá com o sistema acoplado nele, numa pista, enfim, que está toda feita para poder julgar, né, poder fazer o sistema funcionar. A gente está vendo aqui a visualização dentro do próprio sistema, o Wally. E aqui nesse vídeo, que já é um pouco antigo até, eles já falam sobre a questão do Wally conseguir julgar, né? Então a aplicação, ó, ele vai no teto do carro. A gente viu várias vezes já na Drift Masters isso, então acredito que finalmente a FD vai estar aderindo. Já vou trazer porque mais motivos disso, né? Então aqui a gente tem como é o sistema, né? Então em tempo real ele vai reproduzindo o carro, mostrando a linha onde os pneus estão passando, velocidade, ângulo, mudanças de ângulo, a distância do carro da frente. Então é informação demais que ajuda você e o juiz principalmente a diminuir a quantidade de interpretação e trazer mais dados analíticos para tomar uma decisão com fatos. E aqui a gente já pode ver, ó, preenchendo a caixa e considerando lá o clipping, né? Então ele já pode julgar, é um sistema que está disponível desde 2024, que consegue julgar linha. Com certeza vai conseguir julgar ângulo, porque ele vai fazer análise, por exemplo, na caixa, enfim, oscilação de ângulo, o ângulo máximo, o ângulo que está sendo colocado. Então ele consegue trazer principalmente a questão de linha e de ângulo, sim, faz. E a gente
dormiu no ponto, porque desde 2024 ele já faz isso. Só que talvez a galera não sabe que ele faz isso, e aí nem considerou que era esse sistema da Drift Masters. Que se for, cara, eu tô chutando aqui, mas é um chute estudado, né? Se for, vai ser, cara, um grande adendo aí à Fórmula Drift, tá? Que eles vêm tentando com aquelas DCL Lite e tudo mais, aqui também mostra essa questão de desaceleração de força G, então já substituiria ou ajudaria aquelas DCL Lite a funcionar direito, e aí para ter toda essa visão cheatada para você ter replay. Aqui, ó, tem a quantidade de outsider zones, se preencheu, quanto preencheu, a porcentagem, e daqui que sai uma nota, né, cara? Então é um sistema absurdo que pode salvar o drift, porque o maior problema do drift é essa questão de o que vale mais, tirar um pneu ou vir mais raso e perder a caixa, né? O que eu erro para mais ou erro para menos, o que vai valer mais ponto. Na linha até um pouco mais fácil, de ângulo até também, só que aí entra a grande questão do estilo, que é a suavidade, alterações e correções de ângulo, né? Isso também pode ser perceptível e calculado pelo sistema, e o comprometimento, que pode ser considerado a questão de aceleração, quem sabe ter que conectar com o TPS do carro para poder ver a aceleração, de como é que está o pezinho do piloto ali também. Isso que vai ficar um pouquinho mais difícil de entender. Talvez eles até tirem um pouco esse comprometimento e coloquem a velocidade, o ritmo do carro para estar substituindo, porque é algo que dá para você calcular, né? Então a gente está trazendo cada vez mais o drift para a parte de análise de dados, utilizando o sistema aí como uma grande base para estar fazendo isso, né? Até mesmo a gente pode ver aqui quanto o chase, né, a faixa azul que vai se formando, o lead ao vermelho, o quanto ele está fora, por exemplo, da linha do líder, cortando uma linha e por aí vai. Aqui a gente tem, por exemplo, né, velocidade máxima, velocidade média, drift ângulo máximo, a média de ângulo colocado, o preenchimento das zonas externas, tem cada uma das zonas aqui, a chase, a média de proximidade que ele conseguiu manter, linha e ângulo de mímica, ou seja, igual da frente, o computador consegue fazer esse cálculo e trazer o quanto de porcentagem que o chase está de mímica do lead. Então você percebe, ele não toma as decisões por conta própria, na batalha, né? Mas ele traz muita informação, e do jeito que é feito e tão testado há anos, realmente acho que é um sistema que a gente consegue agora finalmente colocar a mão no fogo e dizer que sim, talvez é possível sim que ele consiga julgar a qualificação, mas eu acho que isso também vai trazer uma grande mudança no peso das notas, e o que é subjetivo vai valer menos, e talvez o que é subjetivo vai depender de um juiz, mas a linha e o ângulo, é verdade, dá para ser julgado já pelo Wally, por esse robô de drift, né? Esse robô juiz de drift. E o que me fez apostar muito nessa teoria, principalmente, galera, é essa questão de eu já conhecer o Race Data Labs há um tempo, que a gente pode ver, né, não só esse ano, são vários anos na Drift Masters, que é o principal campeonato que a gente tem, eles não julgam a Qualify, acredito. Não é usado literalmente o robô julgando, a gente não tem essa informação, mas acredito que não. Mas é um sistema já utilizado há muito tempo para dar base para muita decisão, tá? Tem muita decisão que foi analisada no Race Data Labs para poder ter a definição, então pode-se dizer que isso aqui foi uma grande mudança e revolução para a Drift Masters, assim como para a CADS, que é um campeonato que tem é um clube Asia Drift Series, então envolve toda a Ásia, ou seja, um campeonato grande, né, de brincadeira. A Clutch Kicker nos Estados Unidos, liga um alerta, ou seja, já foi testado em terras americanas esse sistema, numa série que tem grande nome, que é a Clutch Kickers, e que não é uma série da Fórmula Drift. Então pode ser que os pilotos participando da Clutch Kickers, alguns pilotos, como a gente tem até aqui um exemplo que eu trouxe uma publicação, aqui por exemplo, isso aqui é de uma Clutch Kickers, né? Taylor Hull, Nick Nobeck e por aí vai. Então tem alguns pilotos que participaram desse campeonato e talvez podem ter visto o potencial. Isso aqui me parece ser as notas que o robô deu, e ali tem, por exemplo, velocidade, tirando o comprometimento, que foi o que eu comentei com vocês, ou eles fazem um cálculo cruzando velocidade por algo para ter o comprometimento, mas já foi utilizado esse sistema na Clutch Kickers e pode ter sido teste secreto da Fórmula Drift. Não digo necessariamente vinculado, mas com certeza a Clutch Kickers, que tem um grande nome por lá, tem o seu peso, não só como evento, mas os pilotos da Fórmula Drift que lá participam e falam, cara, como assim o julgamento lá da Clutch Kickers do campeonato do meu bairro é melhor que o de vocês, o sistema? Vocês estão de brincadeira. Aqui a gente tem, por exemplo, né, da Clutch Kickers mesmo, como é que foi uma das batalhas aí em tempo real, né, da live. Isso é justamente em tempo real, tá? Tá rolando essa batalha ao mesmo tempo no aplicativo, já tá tendo todas essas informações. Então acaba que na primeira volta ele já faz todos os cálculos que ele precisa para já dar um primeiro feedback ali para os juízes, né? E aí os juízes podem ir olhando a cada momento, voltar, analisar a velocidade, aceleração,
ângulo, várias informações que são bem definitivas, né? Tanto para análise nas batalhas, como a Fórmula Drift que vai utilizar só como uma ferramenta, como também acredito que para o julgamento das qualificações. E outra coisa que também ficou essa pulguinha atrás da orelha foi a questão de o Indonesian Drift Series também estar adquirindo, de certa forma, agora esse sistema para a temporada de 2026. Então, o terceiro e quarto round que ainda vai acontecer vai utilizar esse robozinho para estar tendo o julgamento. E essa série é afiliada à Fórmula Drift. Talvez mais um teste. Então, me parece que aqui finalmente a água bateu na bunda da FD e eles tiveram que se render a esse sistema que já está dominando o mundo do drift. Na França também é utilizado o campeonato francês. Então, diversas competições. Se a gente realmente for parar para ir atrás de todas as competições, o Oman, que a gente está acompanhando, também utiliza. São muitas competições que tem esse sistema, então fica difícil a gente não querer aceitar algo que adiciona muito, né? Tanto que foi algo que eu já indiquei para o Ultimate faz 2 aninhos já e a gente aguarda para que isso venha para o Brasil. Não deve ser barato também, mas fazer o quê? E aqui, né, para finalizar um pouco desse assunto do sistema que eu acredito que a FD vai passar a utilizar, que eu acho que é o único capaz de julgar uma volta de drift para ter notas, vai mudar sim a cena do drift daqui para frente. Principalmente se a Fórmula Drift aderir, porque aí acabou. Todos os campeonatos e os principais campeonatos no mundo vão estar utilizando o Wally e vão estar no mesmo nível de tecnologia para estar podendo entregar para a gente resultados decentes e batalhas justas para todo mundo que gosta de acompanhar e que gosta do Drift. Mas é isso, galera. Essa é a grande notícia que já saiu vazada 2026 e eu sou um canal de notícias de Drift, não podia deixar isso passar. E estou trazendo então aqui as minhas teorias de o que é que vai acontecer com relação à qualificação da Fórmula Drift e essa questão do julgamento via software. Então a gente teve uma grande notícia positiva, o retorno da Qualify com as 2 voltas de qualificação. Jameszinho, muito obrigado por solicitar isso e todo mundo que reclamou, né? Que veio com um grande custo. Toma esse sistema aqui, ele vai jogar as Qualify porque a gente não pode ficar perdendo tempo, então, né? A gente vai usar esse sistema para poder deixar mais rápido. Beleza? Vocês aceitam ser jogado por robô? Se não, vai ficar no formato seeding. Não teve para onde sair, vamos ter que apostar no sistema que eu espero que seja esse Race Data, porque senão, né, que seja o robô Wallyzinho, senão a gente tá lascado. Se eles resolverem inventar algum sistema, como foi a telemetria das Decel Lights a primeira vez que apareceu, vai dar polêmica e aí vai ser um dos maiores tiros no pé da Fórmula Drift. E aí eles vão tornar o retorno da Qualify, que era tão querido, os maiores traumas da Fórmula Drift. Claro que a gente vai aguardar para ver tudo isso, vai trazer atualizações aqui no canal sempre. Você que não quer perder nada do mundo do Drift, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação de todos os vídeos que saem, deixa aquele like para fortalecer, tá no telefone, deixa aquele hypar para fazer esse vídeo chegar a mais e mais pessoas e para ver se mais uma teoria, mais um achismos aqui no canal a gente vai acertar pro rumo, pro caminho que o Drift competitivo vai tomar, principalmente a Fórmula Drift. E vamos ver como é que vai ser então o Brasil com o Diego Iga nesse ano, agora com a Qualify de volta, tem a oportunidade de a gente ir bem e se livrar de batalhas difíceis, buscando o top 16, buscando o top 8 e colocando o Brasil no destaque. Qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Último recado, quem quiser fortalecer, que nem já passou no início do vídeo, assina aí o Close Friends de 2026 para ajudar a nossa temporada. São vários benefícios que a gente já falou no vídeo aí, né? Principalmente para quem se inscrever, assinar anualmente, vai ter aqueles sorteios insanos, sendo que o mais brabo de todos, quando a gente tiver 100 assinantes anuais, vai ser uma aula de Drift. Então faça parte, compartilha com a galera, quem puder tá fortalecendo, acaba dando menos de R$20 por mês ali no total. Então eu acredito que seja um preço honesto para vocês fortalecer, ter acesso a conteúdo exclusivo e outros benefícios e também participar desses sorteios insanos aqui no canal. Além do mais, só tenho a agradecer e esse foi o vídeo de hoje. Eu sou o Raikamachi, vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu e fui!